Você já se perguntou como realmente é o inferno? O conceito de inferno detalhado na Bíblia tem sido tema de intriga, debate e contemplação para inúmeras gerações. No seu núcleo, o inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte, como se parece o inferno. O que diz a Bíblia sobre como é o inferno? Bem-vindos, queridos amigos. Hoje mergulharemos em uma reflexão profunda sobre a vida após a morte, explorando os ensinamentos da Bíblia e desvendando mistérios que intrigaram a humanidade ao longo dos tempos. O que nos revela realmente sobre o além? Se este conteúdo te interessa, peço que me apoies com tua inscrição e não percas nenhum dos nossos próximos vídeos. O inferno é fogo ardente e sofrimento. A Bíblia frequentemente menciona que o inferno é ardente. Apocalipse 20, versículo 10 diz: "E aquele que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta, ou anticristo, e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos." É o castigo eterno realmente o que espera os perdidos? A resposta é sim. As palavras usadas deixam pouco margem para dúvida. O grego não poderia ter expressado de maneira mais contundente ao mencionar tanto o dia quanto a noite na frase "pelos séculos dos séculos", o que significa literalmente até os séculos dos séculos. Jesus foi citado dizendo que o fogo nunca se apaga. Marcos 9, versículo 43. "Se tua mão te faz tropeçar no pecado, corta-a." É dizer, retira-te da fonte de tentação. É melhor entrar na vida coxo do que ter duas mãos e entrar no inferno, no fogo inextinguível. Sabia que a palavra inferno provém da antiga tradução grega do termo hebraico para Vale de Inom? Este era um lugar fora das muralhas de Jerusalém que se contaminou com a adoração a Moloque e os sacrifícios humanos, o que levou a que se utilizasse como um aterro sanitário onde se queimava o lixo. O fogo ardente e os vermes que o infestavam tornaram-no uma representação vívida e impactante do destino dos condenados. Este lugar também é chamado o Lago de Fogo, em Apocalipse 20, versículos 13 a 15, onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não se encontra escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. A mensagem de Jesus foi clara. Sabendo o quão terrível é o inferno, qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo. Portanto, não podemos pensar no reino de Deus apenas no contexto da recompensa. Também devemos pensar em termos de sacrifício. Escuridão e desespero. O inferno também é descrito como um lugar de escuridão completa. Em Mateus 8, versículo 12, diz-se que alguns serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que não pode ver nada, e tudo o que pode ouvir são os sons de tristeza e desespero. O uso de artigos definidos com choro e ranger enfatiza a natureza aterradora da cena. Apertas os dentes neste momento, não te submeterias a isso, a menos que estivesses sofrendo uma dor insuportável. No inferno há um ranger perpétuo de dentes, isso é certo. Jesus não se furtou de falar do inferno. De fato, o fez com mais frequência do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Há certos ministérios que nunca mencionam o inferno, nem nada relacionado em seus sermões. Serão apartados de Deus e de qualquer outra fonte de consolo genuíno e serão lançados na escuridão. É a escuridão que resulta de ser excluído do céu, a terra da luz. Sem esperança é a escuridão que resulta de ser excluído do céu, a terra da luz. Aqueles que estavam fora estão nas regiões da escuridão. Mas isso não é o pior. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria dos condenados é descrita como uma grande aflição, lágrimas derramadas sem propósito e angústia do espírito, orando eternamente. Isso descreve o sofrimento que experimentarão os condenados como resultado da ira de Deus.
Aqueles que estão condenados por seus pecados rangerão os dentes, vendo com inveja a felicidade dos outros e refletindo com temor sobre a perspectiva passada que agora passou. Solidão. A solidão é um dos sofrimentos mais profundos, a sensação de isolamento total, de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus, poderia ser uma das características mais marcantes do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1, disse que essas pessoas pagarão a pena e sofrerão o castigo da destruição eterna, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível que haja um Deus que não castigue o pecado. A ideia de que um Deus que é amor não pode punir o pecado ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir de acordo com o que é justo e equitativo no mundo. O castigo mencionado aqui é definido como destruição eterna, utilizando a palavra ionos, que é usada 70 vezes no Novo Testamento e nunca se refere à aniquilação. O termo refere-se à perda de bem-estar ou à destruição do propósito da vida. Em Lucas 5, versículo 37, as odres às quais Jesus se refere foram destruídas, o que significa que já não eram úteis. Ainda existiam, mas não podiam ser usadas novamente. No entanto, a presença do fogo não é o único que caracteriza o inferno. Enquanto o Senhor esteve com eles no fogo, os 3 jovens hebreus em Daniel 3 não experimentaram nenhum desconforto em absoluto. Fiel ao seu nome, o inferno é um lugar onde os humanos, separados de Deus e de tudo o que é bom e abençoado na sua presença, se encontram. O conceito de inferno, como descrito na Bíblia, resume-se na frase da presença do Senhor. Não há nada mais que precise ser dito sobre seus horrores, exceto o fato de que Deus e cada aspecto do seu caráter estarão ausentes do inferno, exceto sua implacável e santa justiça. Não é errado que Deus tome vingança. Entendemos isso quando compreendemos o que significa a palavra vingança na antiga língua grega. A palavra traduzida como vingança não tem nenhuma conotação de ser vingativo. É um termo composto que vem da mesma raiz que a palavra traduzida como justiça e transmite a ideia de uma administração firme da justiça que não vacila. Quando vemos o termo destruição eterna, não devemos abandonar o pensamento de que o tormento é eterno. Assim como as bênçãos do céu são eternas, a pena do inferno também é eterna. O inferno é literal ou simbólico. Agora, algumas pessoas pensam que estas descrições poderiam ser simbólicas, como metáforas para nos ajudar a entender o quão ruim é, seja um fogo literal ou simbólico, a escuridão ou simbólica. O ponto principal é que o inferno é um lugar terrível. No Antigo Testamento, a palavra hebraica frequentemente traduzida como inferno é Sheol, que se refere ao reino dos mortos. É um lugar de escuridão, onde os malvados vão após a morte. Qual é a origem do inferno? Muitos se perguntaram por que Deus criou o inferno. Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. A criação do inferno está intimamente ligada aos anjos caídos. O inferno é um lugar de sofrimento preparado inicialmente por Deus para o diabo e seus anjos. Segundo Jesus, o inferno estava originalmente destinado para o diabo e seus anjos. No entanto, os seres humanos acabam lá porque escolheram alinhar-se com o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a ser habitado por uma única pessoa. Embora algumas pessoas acabem lá, no final, Satanás e os outros anjos caídos estavam destinados a ser os únicos que sofreriam dentro dos limites do inferno. O inferno foi criado como um castigo final para os líderes da grande rebelião. O Senhor permite que outros nas nações que julga também vão lá devido à escolha, ao livre-arbítrio e à responsabilidade dada por Deus ao homem para escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno.
Estabeleceu-se que os anjos caídos são uma realidade, apesar da ideia de cair da graça pode ser um desafio para algumas pessoas compreenderem. Mesmo que quiséssemos acreditar que os anjos são incapazes de cair, a história da Bíblia nos mostra o contrário. Sim, o inferno foi criado por Deus. Tudo o que foi, isso será, é criado por Deus, incluído o inferno, porque por ele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 16. João 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas e vieram a existir através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O inferno, ou o lago de fogo, também será o destino daqueles que rejeitam a Cristo. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, providenciou um caminho de salvação para todos que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. Enviaria um Deus amoroso uma pessoa ao inferno? A resposta de Jesus, segundo os ensinamentos da Bíblia, é claramente sim. Não é que o homem o deseje, mas que o homem se condena a si mesmo ao inferno eterno devido à sua cegueira, teimosia, egocentrismo e amor pelo prazer pecaminoso ao recusar o caminho de salvação de Deus com a esperança da vida eterna com Ele. Haverá um dia em que se fará justiça. Cada ser humano tem pelo menos 2 compromissos no futuro previsível, nenhum dos quais pode ser registrado em um diário ou anotado em um calendário. A primeira data é única para cada pessoa, enquanto a segunda é semelhante para todos. Todos nós desobedecemos a Deus de alguma forma, e esse pecado merece a pena máxima, que é a morte. Dado que todo o nosso pecado é, em última instância, contra Deus, e dado que Deus é um ser infinito e eterno, o castigo pelo pecado, que é a morte, também deve ser infinito e eterno. O inferno é essa morte infinita e eterna que ganhamos devido ao nosso pecado. Jesus mesmo indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Os maus estão eternamente sujeitos à fúria e ira de Deus. Aqueles que estão no inferno saberão que seu castigo é justo e que somente eles são culpados. Existe o inferno? Quando se discutem temas tão profundos como a vida após a morte, a Bíblia se torna uma fonte primária para muitos em busca de respostas. Uma dessas perguntas é se existe o inferno. Exploraremos o que diz a Bíblia a respeito. Muitas pessoas acreditam no céu, mas menos acreditam no inferno. No entanto, a Bíblia diz que ambos são reais. Todos nós fizemos coisas más, chamadas pecados. Romanos 3, versículo 23. A Bíblia diz que a consequência justa de nossos pecados é a morte. Romanos 6, versículo 23. Dado que nossos erros são contra Deus e Ele é eterno, nosso castigo também deve ser eterno. Este castigo eterno é o que a Bíblia chama de inferno. A Bíblia descreve o inferno de várias maneiras. Um lugar com fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Um fogo que nunca se apaga. Marcos 9, versículos 44 a 48. Um lugar de destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1. Um lugar onde há sofrimento constante e o fumo do tormento se eleva para sempre. Apocalipse 14, versículos 10 a 11. Um lago de enxofre ardente onde há tormento interminável. Apocalipse 20, versículos 10 a 15. Onde é o inferno? A Bíblia não fornece coordenadas geográficas explícitas para o inferno, embora o descreva como um lugar real de tormento. Sua localização exata permanece sem revelar. Poderia existir dentro do nosso universo físico, ou talvez em um reino ou dimensão completamente diferente. O mais importante é que a Bíblia enfatiza a importância de levar uma vida justa para evitar este lugar de tormento, em vez de precisar sua localização. Advertências do inferno.
A Bíblia pinta diversas imagens do inferno, descrevendo-o com imagens que transmitem sua gravidade e temor. Segundo a Bíblia, o inferno sem dúvida existe, é descrito como um lugar real, e seu propósito principal é servir como um reino de julgamento. Os apóstolos também advertiram sobre o inferno. Paulo, em suas cartas, fala da ira que virá e a necessidade da salvação através de Jesus para escapar de tal destino. Em termos simples, segundo a Bíblia, o inferno é real, é um lugar de castigo e separação de Deus, descrito com imagens que enfatizam seu horror. Nas lições da história bíblica, sempre é importante lembrar que a Bíblia nos encoraja a buscar o amor e a misericórdia de Deus. E através da fé em Cristo, podemos evitar os tormentos do inferno. Em resumo, a Bíblia diz que o inferno é real, mas há esperança através de Jesus para evitar este destino e ter vida eterna em seu lugar. O inferno serve como um testemunho da gravidade de se afastar da ordem divina e serve como pano de fundo para a narrativa mais ampla de redenção e salvação na história bíblica. A história do inferno serve como uma história aleccionadora de orgulho e rebelião, mas também como uma de redenção e esperança, já que, embora o inferno seja uma realidade, também é a possibilidade da salvação. A morte, a consequência inevitável da vida, tem sido um tema de contemplação, medo e esperança ao longo da história humana. Diferentes culturas e religiões têm diversas crenças sobre o que acontece após alguém dar seu último suspiro. A Santa Bíblia oferece percepções sobre a vida após a morte, iluminando o destino de crentes e não crentes igualmente. Existe vida após a morte? A pergunta sobre o que acontece após a morte é uma das indagações mais profundas da humanidade. O livro de Jó levanta esta questão, perguntando se um homem morre, viverá novamente. Jó 14, versículo 14. Jesus Cristo, através de seus ensinamentos e ressurreição, oferece respostas sobre a existência de uma vida além da morte. Jesus confirma a existência da vida além da morte, desafiou os saduceus que negavam a vida após a morte, citando as Escrituras. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enfatizando que Deus é um Deus dos vivos, não dos mortos. Marcos 12, versículos 26 a 27. Além disso, Jesus ofereceu consolo a seus seguidores ao falar-lhes de uma vida após a morte no céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, versículos 1, 2. Isso fala da promessa de uma morada eterna com Ele. Após a morte, dois possíveis destinos, segundo Jesus. Existem dois destinos para as almas após a morte, um de consolo e outro de tormento. Na história do homem rico e Lázaro, o homem rico se encontra em tormento após a morte, enquanto Lázaro é consolado. Lucas 16, versículos 22 a 23. Não há um estado intermediário como o purgatório. As almas passam diretamente para seus destinos eternos. Jesus discute ainda mais esses caminhos divergentes em Mateus 25, versículo 46, e João 5, versículos 25 a 29. O caminho para uma vida após a morte positiva é determinado pela fé em Jesus Cristo. João 3, versículo 15 e João 3, versículo 18. Jesus afirma que a crença nele garante a vida eterna. Aqueles que creem não perecerão, mas terão vida eterna, enquanto aqueles que não creem estão condenados. Para aqueles que aceitam Jesus, a vida após a morte promete alegria eterna. No entanto, para aqueles que o rejeitam, Jesus pinta um cenário sombrio, referindo-se a um lugar de escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Ele insta a todos a fazer a escolha sábia, destacando o caminho estreito que leva à vida em contraste com a via larga que leva à destruição. Mateus 7, versículos 13 a 14. Alguém venceu a morte e fez um caminho para que outros sigam.
Jesus, através de sua ressurreição, respondeu afirmativamente a ambas as perguntas. Como crentes, podemos encontrar consolo nas palavras do apóstolo Paulo, que celebra a vitória sobre a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, versículo 55. A vida após a morte não é reconfortante para aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador. Após o julgamento, aqueles que não estão inscritos no livro da vida experimentarão a segunda morte e serão condenados eternamente ao lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 14 a 15. O que podemos fazer? A ideia do inferno pode soar aterrorizante, mas a boa notícia é que podemos evitá-lo acreditando em Jesus e em seu sacrifício por nós. Podemos ser salvos de tal destino. Como diz o ditado, agora é o dia da salvação, o que significa que não devemos esperar. É essencial crer e confiar em Jesus agora para poder estar com Ele para sempre no céu, em vez de enfrentar um castigo eterno no inferno. A mensagem principal da Bíblia não é o temor ao inferno, mas o amor, a graça e a salvação oferecidos através de Jesus Cristo. Ele oferece esperança e um caminho para se reconciliar com Deus, assegurando a vida eterna em sua presença. Como profetizado no livro de Apocalipse, chegará um momento de julgamento. Satanás, o enganador e acusador, finalmente encontrará seu fim, após uma série de eventos cataclísmicos no Lago de Fogo, onde será atormentado dia e noite para sempre. Após o julgamento final de Satanás, haverá um grande julgamento do trono branco, onde cada indivíduo será julgado de acordo com suas obras e a aceitação ou rejeição da salvação de Cristo. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida também serão lançados ao lago de fogo, em separação eterna da presença de Deus. No entanto, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e o dom da salvação, experimentarão a vida eterna nos novos céus e na nova terra, onde a dor, o luto e a morte não existirão mais. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Apocalipse 21, versículo 1. Em conclusão, os ensinamentos da Bíblia sobre a vida após a morte destacam a importância da fé em Jesus Cristo. A escolha é clara: vida eterna com Cristo ou separação eterna em tormento. A Bíblia insta cada alma a abraçar a salvação oferecida através de Jesus, garantindo um futuro esperançoso e glorioso. Oração. Querido Pai Celestial, nos reunimos aqui hoje buscando compreensão e clareza sobre as verdades da Tua Palavra. A Bíblia nos diz que tanto o céu quanto o inferno são reais. Pode ser esmagador pensar nisso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a gravidade de nossas escolhas e as consequências que elas acarretam. Lembra-nos do Teu amor e do sacrifício que Jesus fez para nos oferecer uma saída do castigo eterno. Concede-nos a sabedoria para entender essas verdades e o coração para voltar a Ti. Oramos por aqueles que podem estar assustados ou cheios de dúvidas. Que se sintam confortados, sintam Tua presença e saibam que, através da fé em Jesus, têm esperança e um futuro contigo. Obrigado, Deus, por nos dar Tua palavra como guia e por estar sempre lá para nos ouvir quando clamamos. Ajuda-nos a viver vidas que reflitam Teu amor e graça, para que outros possam chegar a conhecer e compreender a esperança que temos em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Agora tenho uma pergunta para você. Se pudesse fazer uma pergunta direta a uma figura espiritual ou divina sobre o além, qual seria essa pergunta e por quê? Convido você a compartilhar sua valiosa resposta nos comentários. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui. Até a próxima e que a luz ilumine seu caminho.